Olá pessoal, como vão vocês? Nós somos o Tributário ao Pé do Ouvido e hoje estamos para mais um episódio. Vamos tratar aqui da tributação, reforma tributária, e hoje temos um grande convidado para tratar um pouco da visão do Estado. Hoje estou aqui com Bruno Sacani, Henrique Gomes e o nosso convidado, Elton Kremer Lustosa, procurador de Estado. E antes de passar para os meus amigos, vou pedir para o Elton fazer uma breve apresentação, dizer ali qual é o trabalho que ele realiza lá na Procuradoria, o que ele gosta de fazer lá e o que ele judia dos nossos contribuintes, né? Porque quem é do Estado judia dos contribuintes, não é verdade? Olá, meus amigos. Obrigado, Elvio, pelo convite aí para participar desse grande podcast Tributário ao Pé no Ouvido, para a gente compartilhar um pouquinho de experiências, né, do fisco com os contribuintes. Também agradeço aqui a parceria com o Henrique, com o Bruno, e com certeza vai ser um momento que a gente vai refletir um pouquinho sobre a reforma tributária, né, que é um ponto importante da sociedade. Não vai afetar somente a advocacia privada, mas também a advocacia pública, o Estado de uma forma geral. Então a gente tem que definir bem algumas diretrizes. Lá na Procuradoria eu trabalho na dívida ativa, né? Junto ali grandes devedores, a gente pesquisa empresas, embora muitos nos apelidem de advogado diabo, né? Que a gente defende o Estado pretor, mas a gente tem ali uma função muito importante, né? Que é a defesa do interesse da fazenda e do interesse público, de uma forma geral, né? Então a gente investiga muitas fraudes, né? Combatendo o que a gente chama de mau contribuinte. O bom contribuinte a gente administra, a gente vê, né, que está com uma dificuldade financeira, é um tipo de trato, né? E o mau contribuinte a gente tem que ir atrás e descobrir a fraude. Então a gente está ali para isso, né? A gente combater a inadimplência tributária. Ah, certo, você viu? É um menino mau. Nada, que nada. Hoje a gente vai falar assim, de vários assuntos, né? Vamos focar um pouquinho na reforma tributária, vamos falar um pouco desse trabalho, como a Procuradoria funciona, até para as pessoas que nos acompanham conhecer também, né? E isso é importante, faz parte do jogo, né? Nós somos, o direito tributário não vive só de advogados privados, né? Nós somos aí uma gama de pessoas envolvidas, e dentre eles a Procuradoria, né? Então, conhecer a Procuradoria é muito importante também. Bem, mas antes de prosseguir, antes de o Elton falar um pouquinho conosco, vou passar a palavra para o Bruno, para ele fazer aqui as suas considerações iniciais. Depois, em seguida, Henrique, fique à vontade já, manda ver. Bom dia, Elvio. Bom dia, Henrique. Bom dia, Elton, os nossos ouvintes, telespectadores. Hoje Obrigado. A gravação é de manhãzinha. Hoje estamos aqui logo cedo, 8h30 da manhã, acordamos cedo. Obrigado, Elton, por aceitar o nosso convite, estar aqui, né, nos prestigiando nesse episódio. Quando você vê lá algum contribuinte de Londrina, você pode saber que é um bom contribuinte. Aqui não existe mau contribuinte. Principalmente se for nossos clientes. Né? Exato. Dá uma olhadinha na procuração que está no processo. Né? Olha o advogado. Olha o advogado. Mas legal, vai com certeza ser um episódio bem produtivo. A gente discutiu um pouquinho, né, dessas mudanças que estão acontecendo com a reforma. A gente sabe que tem muita coisa por vir com as leis complementares, ainda está tudo meio incerto, mas acho que é bem interessante a gente debater na visão do Estado, principalmente, como que o Estado está vendo essa reforma para ele, em termos de mudanças, de arrecadação, se vai realmente ter uma perda, se não vai, autonomia, como é que fica, enfim, vamos debater um pouquinho essas questões. Henrique, manda ver. Bom dia, Elvio, bom dia, Bruno, bom dia, Elton. Obrigado por aceitar o nosso convite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa bancada, também podendo falar um pouquinho para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, que agora nosso podcast também tem uma transmissão no YouTube. Então vamos hoje conversar um pouco mais sobre a reforma tributária, agora uma perspectiva mais sobre o Estado, né? No episódio passado, nossa equipe, o Elvio, participou do episódio, conversou de aspectos gerais da reforma, um episódio muito rico. Quem não ouviu, quem não assistiu, convido a fazê-lo, vale muito a pena. E hoje conversar da perspectiva mais do Estado. Mas antes de entrar nesse assunto, o Elton, procurador, tem também um podcast, não é isso? Isso, eu tenho um podcast que é direcionado assim para assuntos da gestão pública, né? Que o nome já é Gestão Pública 4.0, né? É uma parceria, né, com o Tributário Pé do Ouvido, porque são programas afins, né?
Então, a gente, com certeza, os nossos públicos têm muito a ganhar ouvindo os dois, né? Isso que eu convido também o pessoal lá do meu podcast, né? O meu público, que a gente diz, né? Os seguidores, né? Internautas, para seguirem também o programa aqui, porque um complementa o outro, né? A gente tem que ter essa visão cada vez mais ampla, né? Tanto a visão da advocacia privada quanto da advocacia pública, interesses comuns, principalmente na reforma tributária, né, Henrique? Então tá vendo, né? Nós somos podcasters, é assim que fala, né? Nós temos o Tributário ao Pé do Ouvido para falar do direito tributário e o Gestão Pública 4.0 para falar das questões do direito público. Conta Isso. um pouquinho só rapidinho, Isso. né? O que você trata lá no podcast? Então, a gente tem uma visão lá, claro que como eu trabalho bastante com advogados públicos, auditores da Receita Estadual, Federal, Municipal, acabo tendo esse público, né, que tem um assunto interno, tem um assunto de operacionalização da fiscalização e da arrecadação tributária. Só que também tem advogados privados que querem ter essa noção e acabam também seguindo, acompanhando os debates. E eu acho enriquecedor, porque antes cada um estava no seu nicho, né? Cada um estudava o seu tipo de autor, via os seus programas isoladamente. E hoje o direito ele tem que ser multiporta, né? Multidisciplinar. Então eu preciso saber como que os advogados privados estudam, eles têm que saber como nós estudamos, o que a gente pensa também das situações, até para a gente fazer o chamado planejamento tributário. O que é o planejamento? É saber o futuro, tentar imaginar as tendências do futuro. Sem saber como que a outra carreira, o seu colega também vai se portar, a gente não tem como estabelecer um planejamento. Então, por isso que eu acho que quanto mais a gente tiver essa visão multidisciplinar, melhor profissionalmente, né? Legal, legal. A título de elucidação, tô vendo aqui o último episódio, lançado dia 21 de fevereiro, semana passada, que fala tema extinção da execução fiscal. Então, tema realmente não só de interesse. Por que eu trago? Para não pensar que é só de interesse do servidor público, né? Exato. Mas da comunidade como Está um em todo. voga, né? A decisão recente do STF, essas questões de extinção, menor valor, né? Essas questões todas. Então, assim, foi agora, né? Um tema próximo e um tema importante também para a advocacia. Sim, porque a extinção da execução fiscal interessa para o advogado privado e público, né? Uhum. Os dois vão atuar, os dois vão ser atingidos. Então, o debate que a gente faz é para ambos, né? Eu já estou seguindo aqui o podcast. Aí, isso Agradecido, Boa, agradecido. boa. Ei, então vamos lá, pessoal. Vamos nos aproveitar um pouco do nosso convidado. Vamos pedir aqui para ele alguns posicionamentos ou alguns entendimentos. Vamos falar um pouquinho da reforma. Primeiro, de forma mais ampla, Elton, sobre a visão do fisco, o que o Estado pensa ou pensou, quais as perspectivas de futuro dessa reforma. E aí depois, Henrique, Bruno, podem ir fazendo as perguntas que acharem interessantes sobre esse tema diretamente ao Elton, né? Para que a gente possa desenvolver e mais ao fundo, a gente pode tratar de algumas questões mais específicas, né? Algumas situações mais próximas, por exemplo, do comitê gestor, dessa divisão de como ficariam as atribuições desse comitê, do IBS. Né? E eu depois, lá no final, mais para o final, eu quero fazer perguntas e eu quero trazer aqui temas, para que o Elton possa nos dizer algo sobre aquilo que ficou no final, lá no final da reforma, algumas da emenda 132, algumas coisas que ninguém acaba lendo, mas que acho que impactam muito a vida, principalmente do Estado. Né? Principalmente do Estado. Algumas decisões, algumas disposições lá que mudaram bastante as regras de competência do Estado. Vamos ver como que os Estados em si devem atuar e como podem atuar. Bom, Elton, dentro dessa perspectiva, então, traga para a gente ali um pouquinho dessa visão mais ampla, o que o Estado tem pensado da reforma, o que o Estado tem dito, inclusive, se você puder falar, né, claro, entre vocês, lá entre os procuradores, o que tem se pensado sobre as disposições lá da emenda constitucional número 132. Então, Elvio, não tem muito segredo, né? Que as angústias e incertezas que a gente tem na advocacia privada é a mesma que a gente tem na advocacia pública, né? A gente tem uma perspectiva aí muito boa da reforma no ponto de vista da arrecadação, mas a gente não tem números ainda. Até porque a gente não tem alíquota,
né, definido, ainda está sendo discutido. Após a lei complementar, talvez a gente tenha alguma diretriz. Eu imagino assim, até me lembro aquele livro O Mundo Líquido, de Bauman, né? Mais ou menos a gente está vivendo essa realidade, né? Nada sólido, nada permanente. São cogitações que a gente tenta fazer a partir da Emenda Constitucional 132. Então, assim, em termos de arrecadação, a gente tem um precedente perigoso que já teve uma discussão dessas propostas lá no CONFAS, anos atrás, e foi rechaçado. Por quê? Porque se demonstrou que ia ter queda da arrecadação. E realmente é um perigo, porque a gente não sabe, é uma mudança completa, uma guinada. Uma mudança drástica. Muito drástica, né? Eu já toquei nesse assunto, uma guinada de 180 graus. Sim, e você perdeu o ICMS, que é o principal imposto estadual, e ISS, que é o principal imposto municipal, colocar num sistema novo, é uma outra realidade. É como se a gente apertasse reset no sistema tributário estadual e municipal, né? Porque o federal ainda está garantido. Os principais impostos foi mexido, E é um só, né? Foi é uma pessoa só envolvida. E é menos drástico, né? Agora, para o estado e para o município é mais perigoso. Claro que há medidas ali. Houve alteração do ITCMD, aumentando a base de cálculo, né? A progressividade alíquotas, então automaticamente a base de cálculo vai surtir também efeitos de uma forma mais incisiva. IPVA também foi alargado, né, a possibilidade de incidência. A gente já está falando daquela parte lá no finalzinho que eu falei que depois falaria. Mais ou menos isso. Né? E ali entrou como uma barganha, né, até para aprovação. Mas é uma arrecadação. Não sei se vai ser uma grande arrecadação. E aí, na parte final que você fala lá da emenda constitucional, também tem algumas surpresinhas que talvez facilite para os estados e municípios. Mas mesmo assim, a gente está mexendo com o ICMS. Então é uma caixinha de surpresas. Então não tem nada concreto para nós, assim, vai melhorar, tá garantido. É angústia. É esperar a lei complementar e depois ver como que vai se comportar. Né? Porque nem sempre uma mudança tributária é da forma que a gente imagina. Talvez para mais, talvez para menos, talvez igual. Então, uma coisa é certa, carga tributária vai aumentar, vai. Isso aí não adianta. Todo mundo está falando a simplificação, eu sou meio cético, não quero ser pessimista, mas sou cético porque a simplicidade, né, que está lá na Constituição, era você ter uma legislação simples, mas nós vamos ter 4, e ainda com crédito. Quando tem crédito, não tem nada simples, né? Então você aproveita crédito aqui, tem regulamento assim, você tem que fazer isso, é dividido em não sei quantas vezes, não sei o que vai ser prorrogado, igual do uso e consumo que nós temos, a prorrogação eterna, né? Bom, acho que uso e consumo da Lei Candir, acho que eram 5 anos, ia começar em 2002, prorrogaram para mais 5 e foram prorrogando, e até hoje não usam. É o mesmo conceito da utopia lá de Galeano, né? Você se aproxima, ela vai indo, é essa utopia. É pra gente ir caminhando, né? Nunca chega, né? Nunca alcança. É isso mesmo. Mas dentro dessa perspectiva, é interessante o que você colocou, né? Porque assim, a gente imagina que as angústias ficariam só a cargo do contribuinte e dos advogados da área privada, porque assim, poxa, eu tô tão acostumado com isso, vai mudar tudo, e agora o que eu vou fazer, né? Mas é bom essa visão, né? Entender um pouquinho que o outro lado, ou quem nos cobra também, assim, agora, né? O que será de nós, né? Não é verdade? E essa insegurança, talvez, até o Elvio colocou ontem no evento que estávamos participando da OAB, que o Dr. Elton participou também, essa questão de se até essa fase de transição vai ter mudanças, quer dizer, dá para ter certeza que esse sistema vai ser implementado da forma como ele está, ou vai haver mudanças ali com os interesses dos estados lá no Congresso Nacional, dos municípios, querendo puxar para o seu lado para não perder a arrecadação. Então, eu acho que ainda é realmente algo muito incerto e a gente sabe que o fisco normalmente não quer perder a arrecadação. Então, o que ele puder prorrogar ali, né, para não dar crédito, por exemplo, né, bens de uso e consumo. Então, eu acho que isso ainda vai trazer muita incerteza. E nós vamos passar por um momento aí de transição bastante complexo, porque nós vamos estar com os 2 regimes vigendo ao mesmo tempo, né? A partir ali de 2026 entra em vigor a IBS com uma alíquota teste de 1% e tal. Então vai ser... 0,1, né? 0,1? Não, o CBS é 0,1, né? CBS inicia antes, depois a IBS é 2032. Mas aquela alíquota menor começa em 2026. Tem uma alíquota teste. Uma alíquota teste, então vai gerar também uma complexidade, quer dizer, a reforma veio com essa bandeira de simplicidade, mas num período aí nós vamos ter uma complexidade realmente, acho que muito maior, né? Vão ser 8 anos aí, meio que... Né, o teste vai ser
Vai ser para testar também o quanto os contribuintes e quanto o fisco, acho que conseguem trabalhar com várias hipóteses, né? Esse trabalho complexo com 2 regimes tributários. Né? E vai ser igual aquela situação no Código Civil, quando entrou em vigor. Me lembro que o professor tinha falado, no antigo é assim, no novo é assim. Então vai ter que fazer. O ICMS você pensa assim, o IBS você vai pensar assado. Toma cuidado, Elton, a gente não pode falar muito assim quando o Código Civil, porque já tem mais de 20 anos. Isso denuncia a idade de todo mundo aqui, né? Salvo a do Henrique. Eu acho que o Henrique não pegou essa parte, mas assim... Tem que dizer, no meu pai, na época do meu pai. Nós 3 aqui, acho que nós escutamos bastante isso, né? Experiência. Eu já estava formado há alguns anos quando saiu o novo Código Civil. Eu não tinha entrado na faculdade. Olha lá, É uma facilidade, bebê. Mas bom, vamos prosseguir aqui, vamos falar um pouquinho. O Elton colocou bem essas questões iniciais, mas o Elton, nessa visão do Estado, né, falando um pouquinho do IBS, ele... Conta um pouquinho pra gente, eu tento explicar um pouco como que ele vai funcionar. A questão lá, por exemplo, dizem lá da base ampla, né, da não cumulatividade plena, da neutralidade. Neutralidade, né? Isso é importante. O que a gente pode esperar disso aqui? Isso é aquele exercício de futurologia, né? A gente já sabe, a gente sabe disso. Hoje, a reforma é só a casca, ou a emenda é a casca, né? Uhum. Mas o que a gente pode esperar dessa parte para o Estado? Né? Qual que vai ser a função do Estado nessas questões? Elvio, ali a parte da neutralidade, que é um princípio importante, que a gente estuda muito na academia, faz mestrado, doutorado, a gente estuda, né? Neutralidade fiscal. Mas eu acho impossível. Principalmente no sistema tributário brasileiro, eu vejo que o tributo vai influenciar. Mesmo sendo uma tributação uniforme no Brasil inteiro, entre serviços e materiais, né, como hoje a gente tem, muitos dão aquele exemplo, até o Bernardo App, ele dá o exemplo, hoje se você for local comprar o carro, é influenciado pela tributação. Claro, né? Tem uma tributação diferente uma da outra. Mas, mesmo com a tributação uniforme, eu acho que não vai ter a neutralidade fiscal, porque já tem até os próprios incentivos, né? O incentivo fiscal que vai ter da saúde, lazer, até tem muitas coisas que a gente pode questionar ali, né? Hotelaria, lazer, por que está como benefício? Mas o Brasil é turístico, tudo bem, mas compensa colocar num regime especial, né? Será que não teria outras áreas também importantes que deveriam estar ali, né? Mas, enfim, o próprio benefício fiscal, ele tem um fim extrafiscal, né? Por que eu estou beneficiando o medicamento de saúde? Né? Não estou dizendo que não deveria estar ali, mas quando a gente fala em neutralidade, não deveria ter qualquer interferência. E a partir do momento que a Constituição toma um partido e diz, vamos proteger o meio ambiente, né? Então, já colocou um fim extrafiscal. Então, há uma contradição entre princípios. Agora, é claro, isso aí cair no judiciário, o judiciário vai ponderar, né? Que a gente tem as ponderações. Mas, independente disso, o IBS, então, ele vai entrar o quê? Com um tributo de base ampla. O que é a base ampla? É pegar tudo. Nada vai escapar. Então, aquelas situações, por exemplo, o Supremo diz que não incide ISS sobre locação de bens móveis. Agora vai passar a incidir. Claro, é um ponto bom, né? É um ponto que a gente vai ter uma equalização. Então, independente de você ter mercadoria A, B, C, que acontecia, por exemplo, no IPI, muda a embalagem, muda a alíquota, né? Que era uma bagunça. Sonho de valsa é o maior exemplo. Né? Muda a embalagem, muda um ingredientezinho lá. Você pega, por exemplo, uma sandália, aqueles croques, né? É sandália ou é sapato impermeável e tal? E era uma bagunça, né? É bom, às vezes, para o advogado consegue fazer uma tese, mas gera uma insegurança. A longo prazo, você era um, agora é outro, e o teu concorrente daí tem que fazer o mesmo, então é um investimento muito grande no setor tributário. Agora, com o IBS, a gente tem que se preparar de uma forma diferente. Né? Então, vai ter tributação. Aí, o que a gente pode brigar como advogado privado, pensando, né? É ver se vai ter alguns regimes especiais, ver dependendo do aproveitamento de crédito, que eu acredito que vai ter percalços, né? Sempre tem requisitos, pressupostos. Então, talvez diminua essa questão da incidência, mas vai ter outras complexidades ali. Né? Até essa questão da alíquota estadual e municipal somando, que foi para o destino, né? Não será mais no local. Isso eu entro com um complicador, eu acho que, a meu ver, na fiscalização, porque o Estado e o município, principalmente o município, ele está acostumado a fiscalizar na origem.
Na casa dele. Então né? você vai no Aí, estabelecimento, assim, pega as notas, tá tudo ali. No destino já vai ser mais complicado, porque você vai ter uma nota fiscal, não vai ter nada do contribuinte ali. Então vai ter que ter uma fiscalização extraterritorial, que é novo para o município. O município, por Londrina, vai ter que sair daqui e fiscalizar São Paulo. Vai ter que pegar o auditor dele aqui, fazer uma viagem até São Paulo para saber se o cara lá no destino está pagando. Exato. Mudança de chave também. E né? uma coisa que vai ter que vir junto, e que daí eu acho que vai ser bom para todos, é um banco de dados nacional. Ou seja, a Receita Federal vai disponibilizar o que ela tem, a estadual e a municipal. E você pegando um contribuinte que é de fora, você tem que ter acesso às informações de lá. Hoje é um tormento, você tem que mandar um protocolo, às vezes, físico, pelo correio, para você obter informações, né? A Lei Complementar 199, que saiu antes da reforma, já deu um pontapé para você ter uma obrigação acessória única. Então vai o contribuinte, emite uma nota fiscal de padrão nacional e a Fazenda Pública, todos têm que ter compartilhado isso para não ficar exigindo. Senão você sai com uma mercadoria daqui do Paraná, vai para Mato Grosso do Sul, mas eu não tenho um documento que é do estado de Mato Grosso do Sul. Né? Isso não importa mais. Então isso tem que acabar. Vai acabar, né? Isso tem que acabar. Porque não vejo outra forma. Daí como que você vai fiscalizar lá no destino? Tem que ter um padrão nacional. Então acho que junto com a reforma tem que vir a aplicação da Lei Complementar 199. Entendi. Você comentou, até uma fala do AP, no sentido de que vai acabar esse planejamento, essa escolha em razão de uma carga tributária. Mas o próprio texto constitucional da emenda ele já autoriza que os estados tenham alíquotas diferentes entre si. Então, de certa forma, vai acontecer... Mas é só para subir, né? Você não pode ter uma alíquota abaixo da alíquota modal. Né? Vai ter uma referência do Senado. Que tem uma alíquota de referência, que pode ser mínima e máxima. Né? Então, você teria uma janela ali de trabalho dos estados e municípios que pode gerar o mesmo efeito. Né? De eu decidir fazer uma compra... Planejamento. Como acontece com o ITCMD hoje, que tem alíquotas diferentes entre os estados. Acho que com impacto menor, né? Do que a gente tem hoje. Porque hoje a quantidade, no ICMS, a quantidade de regimes diferenciados que nós temos é impossível até se entender, né? São 27 legislações e cada uma... E como vai ser no destino a tributação, é mais difícil escolher para quem você vai vender, né? E o DIFAL, que era uma coisa que é para ser padronizado, não ter problema, olha quantas jurisprudências, quantas confusões, quantos entendimentos a gente tem sobre ele. Até agora a gente está decidindo de quando que era Lei Candir. Né? Então talvez a gente vai recomeçar isso. Esse era um ponto, Elton. Em tese, a reforma tributária acaba com todas essas questões, então, de substituição tributária, MVA ajustada, redução de base de cálculo. Em tese, sim. Em tese, sim, mas a gente tem que ver o que a lei complementar vai inventar. Porque, veja, a Constituição fala simplicidade, fala do IBS, coloca diretrizes gerais. Agora, a partir da regulamentação, você pode criar qualquer instituto, inclusive a substituição tributária. Né? Então, você pode vincular, por exemplo, alienante e adquirente da mercadoria, colocar como responsável solidário. Né? Então, a lei complementar que vai nos responder essa pergunta. E eu acredito que alguma coisa venha. Claro, MVA, alíquotas de FAO, não vai ter. Isso é pela própria estrutura. Fora, né? Mas pode ter outras complicações, dependendo do que se coloca de obrigação acessória, depende também do que se coloca de responsabilidade tributária. Né? Então, a aproveitamento de crédito, você pode fazer qualquer coisa, né? Você aproveita aqui, mas é o mês que vem, mas para isso você tem que ter tal documento e provar que o outro recolheu, que a Constituição fala isso. Isso é um problema. Então, isso os tributaristas estão pé da vida, né? Porque vai passar para o contribuinte um ato fiscalizatório, né? Se não recolheu, não tem crédito. A ideia assim, é não cumulatividade plena, mas é o seguinte, o cara lá não pagar, você vai pagar os 100 mais os 10 do tributo, mas se o cara lá não pagar, você não pode usar o crédito. Vai ter que ter um contrato com cláusula resolutiva com o cara. Se não pagar, desfaço a venda. Vai ser complexo. Né? A gente não sabe ainda. Esse que é o grande problema. Né? A gente vai depois ter que retomar essas conversas com o texto efetivo, depois de aprovado, né? Para que a gente possa esmiuçar aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando aí no YouTube agora, né? Essas questões todas. Bom, mas
Você quer colocar alguma questão específica, Bruno? Colocar uma questão, Elton, sobre o comitê gestor. Porque isso acho que foi uma mudança muito grande, né? Que tirou da competência ali do Estado diretamente, de poder arrecadar e fiscalizar diretamente o imposto, e passou para um comitê gestor, que vai ser formado ali por representantes dos estados, dos municípios, enfim, e já se fala que isso fere o Pacto Federativo. Então, como que o Estado está vendo essa questão? Isso veio lá do Simples Nacional, que já existe dessa forma, mas, lógico, o Simples ali envolve empresas menores, microempresas, empresas de pequeno porte, agora isso vai em larga escala para as grandes empresas também. Vai ser dessa forma, através do comitê gestor, que vai ser o responsável pela arrecadação e distribuição desses valores. O Estado está preocupado com isso? Existe algum questionamento que vai ser feito ainda sobre esse comitê gestor, o funcionamento dele? Como é que o Estado está vendo isso? Então, a nossa preocupação é a mesma do setor privado, porque é algo novo, né? Por mais que tenha um parâmetro com o comitê gestor do Simples Nacional, é algo que vai gerir um imposto integralmente, né? Porque o Simples Nacional é um nicho. Né? A gente tem o Cefisc ali, que é o modo de fiscalização, os auditores, alguns municípios sequer fiscalizam, só veem o repasse, ponto, né? Só que esse comitê gestor, que ele veio com o nome original de Conselho Federativo, que foi totalmente retirado, extirpado, por quê? Porque já havia aquela discussão do Pacto Federativo. E realmente houve só uma mudança de nome, mas eu entendo que ali é um ponto sensível, né, do Pacto Federativo. Tem até desembargadores, até eu participei num congresso agora semana passada, falam que é inconstitucional. Se retirar, não existe competência compartilhada se não há atuação direta do ente federativo. Então você tira, é uma terceirização. E vocês sabem que competência é indelegável, né? A gente tem desde a origem, né, do conceito. Porque nessa ideia, a lei que vai reger o tributo é uma lei nacional. Uma lei complementar nacional, né? O Estado faz pouca coisa lá, fixa uma alíquota que seja diferente da alíquota base, né, modal. E aí, a mesma coisa se você pegar na tua casa, você passar a gerência para um vizinho ali, você está terceirizando. Então, até que ponto isso é legítimo, né? Mas evoluindo também nessa discussão, o comitê gestor vai ter representatividade do Estado e dos municípios, dos estados e dos municípios. Só que, veja, são 27 que os estados vão ter mais representação, que é 27, levando em conta a proporcionalidade dos estados, e os municípios não. Por quê? 27 municípios. Quantos municípios a gente tem no Brasil? Mais de 5.500. 5.600 para lá. E tem municípios de todo porte, né? Grandes, capitais, grandes como Londrina, medianos e pequeníssimos, né? Como que eles vão ser ouvidos? Né? Porque com certeza o pequeníssimo, o pequeno e o médio não vão ter nem condição de mandar um auditor, um procurador para ficar trabalhando lá no comitê gestor. Então, como que ele vai ser ouvido? Como que ele vai ser catalisado? Ou ele vai ser espectador? Né? E no principal imposto que era dele. Então, a gente vai ter, com certeza, discussões sobre isso. Não acredito que vão declarar inconstitucional, até pelo movimento que teve da reforma tributária. Mas ajustes vão ter que ser feitos. Né? Como que vai ser ouvido? Como que vai ser o contencioso administrativo? Que eu estou curioso para ver essa quarta lei complementar. Eu também. Por quê? Como que o comitê vai julgar? Sozinho, exclusivo? 27 mais 27 ali vai ser os julgadores? Quantas turmas? Do Brasil inteiro. Então veja quantos contribuintes de Londrina vão impugnar. Só para Londrina, essa quantidade de conselheiros ali é pouco. Imagina o Brasil inteiro. Então, ou vai ser um órgão recursal, mas aí vai ter o quê? Admissibilidade, igual recurso especial, extraordinário. E quem que vai dar a palavra final? Como que eu vou judicializar isso? Né? A questão de fiscalização, inscrição em dívida ativa e execução, acho que a emenda constitucional acabou respondendo, que vai ficar local. Então, daí o comitê gestor vai ter que ter um super sistema igual ao do Simples Nacional, encaminha e executa. Mas delega para os... Eu acho que a tecnologia vai responder, né? Uma dúvida que eu fiquei, você tocou na questão da fiscalização e tudo, né? Eu ainda me pergunto qual vai ser a função das procuradorias, porque se a gente... que é carreira de Estado. Né? Porque se a gente olhar um pouco para o Simples Nacional, quem faz quase tudo, inclusive a cobrança, é a Fazenda Nacional. Né? Como que ficaria também ou você já tem uma ideia lá de como ficaria o trabalho da Procuradoria? Vão dividir as CDAs, a parte que é do Estado, o Estado cobra, a parte
que seria do município, que não Mas foi dentro paga. do Simples já tem situações assim, de Tem, divisão. já. né? É a delegação, né? Já. Delegação, que o Estado é. executa o ICMS, por exemplo. Tem a possibilidade de convênio. Esse a gente já tem uma experiência, né? Aham. Do Simples Nacional. Hoje é possível o município, inclusive, fazer o convênio, o Estado, e puxa o que é seu para escrever na sua dívida ativa. Que é muito melhor, porque ali você vai ter o ganho, as custas do Estado, você vai ter a administração do seu tributo e nada melhor, como diz até no meio rural, o que engorda o boi, os olhos do dono, né? Então é melhor você cuidar do que é seu, né? Agora, a emenda constitucional, na origem, se não me falha a memória, ela deixava essa dúvida, né? Se o comitê gestor ia executar, administrar e fiscalizar, né? Agora, eles corrigiram ali a redação e colocaram que a fiscalização e a arrecadação vai ficar com cada ente federativo e o comitê só vai normatizar. Legal, porque ele vai administrar, vai ter que administrar de uma forma geral por causa dos créditos, né? Então, eu acredito que um sistema faça isso, né? Um super sistema, como ia sair o DPI na Lei Complementar 175 e depois o Supremo declarou inconstitucional, perdendo tudo, né? Um tamanho de um dinheiro investido num sistema que foi pro ralo. Mas, enfim. Eu acredito que vai ter um sistema similar agora pro IBS. Vai ser um super sistema, né? Mas dá para ser porque o sistema ele vai ter que dar acesso aos municípios, igual o Cefisc, e ali ele administra. Agora, uma vez não pago, esse débito vai ter que ser escrito em dívida ativa. O comitê gestor não vai ter competência para isso, nem a emenda constitucional deixou lastro, né? Porque a dívida ativa é exclusiva do ente federativo, né? Então ele vai ter que deslocar, né? Vai ter que fazer esse intercâmbio de informação, mandar para o município, para o estado, dizer, esse é teu, escreve em dívida ativa e cobre, né? O que vai gerar um pouquinho mais de delimitação, e a lei complementar vai ter que falar isso, é da fiscalização. Porque até ser escrito em dívida ativa e executado, vai ter que ter uma fiscalização. Então, isso vai delimitar para não ter conflito. Por exemplo, eu fiscalizar teu tributo, ou o Estado tal, fiscalizar o tributo que é do município, para evitar esse conflito que já havia, né? Tanto, cada um tinha sua legislação em ICMS e ISS, tem conflito, né? O software foi um caso disso. Farmácia e manipulação. Um queria pegar o do outro. Para discutir isso, o que era o que, se era ICMS, se era ISS. E vamos ter um retorno dessa discussão. Discussão. E crédito. Crédito eu estou batendo. Não acredito que venha fácil. Eu acho que vai vir aquela discussão. Tudo que a gente discutiu, sacola plástica para supermercado, não sei o que, energia elétrica, vai tudo voltar. Então, a gente vai ter uma delimitação muito grande, eu acho que da fiscalização. Inscrição em dívida ativa eu não vejo tanto problema, porque a emenda constitucional acabou deixando claro isso. Vai ser local, né? Então, vai enviar, cada um cuida do seu. E claro que aí tem a prerrogativa, né? Nós, advogados públicos, os auditores, a gente quer ter a importância do nosso cargo, né? Não quer perder, ninguém quer ficar sem fazer nada, né? Por mais que tenha muitos maus exemplos do serviço público, a gente quer trabalhar, né? E a gente vai ficar com essa parte da execução. Agora, a fiscalização realmente é uma preocupação de como que vai ser implementado. Então, a gente vai depender realmente dessa lei complementar. E até a distribuição dos recursos, como você falou, o que é ISS, o que vai para o município, o que vai para o estado, dentro do IBS, e é o comitê gestor que vai fazer essa distribuição. Vai fazer a divisão e a lei complementar vai fazer essa escolha, até da alíquota, né? Então, antes você tinha o ISS, era pouco, né? 5%, comparado ao ICMS, que era 18%, é daí para cima, né? É pouco, mas era do município. Então, caía direto no caixa do município. Agora, quanto que ele vai pegar do bolo ali... A gente sabe sempre que o estado Golias acaba ganhando de Davi. Então, a gente tem que ficar de olho. E dentro do contexto da União, da reforma tributária, existem os grupos de trabalho, né, que vão discutindo justamente os projetos de lei. Como é que está isso no Estado? Existe ali algum grupo de trabalho, né, estadual que vem acompanhando, que vem discutindo, justamente já se preocupando com essas questões de fiscalização e vem passando informações para vocês, ou ainda... os estados estão no escuro, digamos assim? A gente tem os grupos do estado, né, que tem dentro da Secretaria de Fazenda, gabinete ali da PGE, que estão discutindo, né? Aí, procuradores também estão participando de eventos, porque a gente tem que estar no mundo, né? Não adianta a gente se fechar ali e só ver o nosso, né? Então, tem vários procuradores do estado participando até no meio acadêmico. Isso é importante para a gente fomentar a discussão, trazer a nossa ideia e também levar a ideia das academias, dos programas, do judiciário, né? Levar as angústias também lá. E tem representação da advocacia pública também lá no Congresso. Tem participação da Associação dos Procuradores do Estado, que também estão na linha de frente,
lá na produção da lei complementar. E também a gente está espalhado aí. Eu, por exemplo, embora esteja no estado, também estou com um pezinho no município. Então, também eu estou num grupo lá da Confederação Nacional dos Municípios. Então, a gente está espalhado. E a ideia é espalhar para a gente pegar o maior número possível de problemas que possam ter, trazer, discutir e amadurecer essa ideia. Então, não adianta a gente fechar. Eu acho que a ideia é proliferar ideias, né? Até para a gente levar, criar esses canais de comunicação lá no Congresso Nacional, que a gente está vendo que está muito rápido. A gente está numa modernidade líquida, como diz o Val, é muito acelerada, né? A projeção de entrega das minutas agora para março, abril, né? Abril, é muito pouco. Projetos de lei complementares que vai mudar a vida, né? da tributação do Brasil. Nós ficamos tanto tempo discutindo reforma naquele mundo ideal, né? Que o negócio do ano passado para agora, em menos de um ano, nós já temos emenda, teremos logo mais leis complementares para regular tudo isso, e a gente está se vendo maluco, né, com relação a isso tudo. Eu, particularmente, a todo momento chegam informações e é uma confusão lascada. Eu ainda estou me adaptando com isso tudo, né? Bom, e claro, também acho que os procuradores estão muito lá nos próprios grupos de trabalho do governo federal, né? Tem muita gente ligada que foi incluída por lá também, né? Naqueles grupos do governo federal. Pelo menos alguns nomes, né? Eu pude observar ali quando das nomeações, né? Que são 19 grupos de trabalho, não tem nenhum de contribuintes, mas foi meio unilateral, né? Vamos colocar só a galera aqui do serviço público, mas eu vejo lá alguns ligados aos estados e aos municípios também. Mas uma questão que você tocou no assunto, e nós acabamos depois indo para um outro lado, dentro do comitê gestor, que é o processo administrativo tributário. Quando você comentou, Elton, da questão será que vai ser uma instância recursal e tal, me veio à mente uma questão, acho que talvez você possa também esclarecer um pouco para a gente. A necessidade de fortalecimento do processo administrativo tributário no âmbito dos municípios do Estado. Talvez você puder contar um pouco como funciona hoje isso no Estado e tentar aqui, para esclarecer para os nossos internautas, né, o pessoal que nos acompanha, para a gente tentar fazer um paralelo com o que a gente acredita que possa vir mais à frente, dentro do comitê. O Estado já está bem estruturado. O processo administrativo já tem lei, tem regulamentos, tem decretos. Temos o Conselho de Recursos Fiscais, né, que funciona como um conselho de contribuintes. Então, ele está bem institucionalizado, né, funciona há bastante tempo e tem julgamentos interessantes. Eu já conversei com advogados privados, até porque a minha ideia antes, né, de conhecer, de estar fazendo parte da estrutura, eu dizia, melhor você ir para o judiciário do que o conselho. Tem advogado que falou, não, doutor, eu prefiro o conselho, porque ali é decisão técnica. Eu coloco na mão do juiz, eu não sei quem é o juiz. E dependendo do juiz, ele não conhece tributário. Porque o concurso dele é o quê? É penal e civil, né? Então, muitas vezes você joga para o juiz estadual, não todos, né? Temos excelentes juízes, mas tem juiz que não entende. Ainda mais a complexidade que é o ICMS, por exemplo. Você vai julgar uma questão, por exemplo, que eu peguei lá, crédito da industrialização da farinha de mandioca, né? Na própria procuradoria não tinha, porque a gente tem, às vezes, modelos, se a gente já vê um entendimento colega e tal, não tinha. Então, como que eu vou jogar no judiciário uma discussão como essa? O juiz vai ter que olhar, ler alguma coisa, não tem livro sobre isso, né? Ele vai ter que pegar alguma coisa técnica. E quando você vai para o conselho vai ter auditores, vai ter representantes de contribuintes, mas vai ser algo que vai puxar para o técnico. Né? A possibilidade de diligência, né? Então, um caso que eu tive, que no judiciário teria uma tratativa totalmente diferente, nós apresentamos perícias contábeis e o conselheiro simplesmente pediu para o processo descer em diligência e falou, auditor, analisa, rebate, se você tiver argumentos, e devolva. O auditor não rebateu essa perícia e o processo foi extinto, né? O auto de infração foi anulado e foi acolhido o recurso. Se isso é dentro de um processo judicial,
Aí vai ter que designar um perito, terceiro, todo um custo. Leva uma vida. Leva uma vida. E muitas então, vezes você vai na sorte, né? Porque dependendo de quem vai conduzir o processo. Exatamente. eu também sou um que prefere exaurir a esfera administrativa. Né? Então, hoje a gente vê com outros olhos, né, o Conselho de Contribuintes. Então, claro que cada município é uma realidade diferente, mas você tem ótimos conselhos. Eu fui, por exemplo, vice-presidente e membro no Conselho de Contribuintes de São José dos Pinhais. Era um conselho pequeno, não tinha remuneração, um conselho, assim, quase informal, mas era um conselho que funcionava bem na prática. Tinha debates interessantes e tal, e as empresas estavam participando. Não, eu vou lá, depois eu vou para o judiciário, porque ele pegava a decisão técnica. Daí, concordando ou não, depois ele podia levar para o judiciário. E o juiz, a gente acha que não, mas o juiz lê a decisão administrativa. Principalmente quando não tem a mínima noção do que ele vai julgar ali. Então, a gente tem visto, e esse caso que eu trabalhei da farinha da mandioca até hoje, o juiz leu, citou a decisão, né, utilizou argumentos de ambos os lados ali, trabalhou. Né, independente do resultado, ele trabalhou. Né? Então, eu vejo assim um fortalecimento, principalmente de municípios que não tenham ainda. Quem julga é o secretário e depois o prefeito. E daí me perguntar, professor, eu fui pelo Tribunal de Contas, né? Eu fui como professor, professor, compensa eu montar um conselho? Eu falei, vale a pena, porque você vai fazer um filtro e também você cria tecnicidade. Isso é bom para os dois, porque eleva o nível do debate. Então, eu acho que com a reforma, municípios, os estados já têm a grande maioria, né? Eu acho que todos. Mas municípios têm que ter conselho de contribuintes. Fica a dica aqui para o município de Londrina. A gente sabe aqui o karma que é, como que a gente tem lutado dentro da OAB para ter pelo menos um representante da advocacia lá. E sim, só conseguiu depois de 12 anos. Mas, bom, é uma vitória. Foi uma vitória, fica a dica. Mas, Elton, e tudo isso lá no conselho, né, no futuro conselho, não tem nenhuma informação. Isso tudo vai vir agora também, né? Isso. Nesses canais que a gente tá lá da Confederação Nacional dos Municípios, eu coloquei bastante dicas, né? Coisas que a gente trabalhou na prática, né? Isso aqui dá certo, isso aqui não dá. E também não tirar totalmente da mão do Estado do município a decisão. Porque ele já vai ser representado na normatização, já vai ser representado na gerência do dinheiro. Tem que deixar alguma coisa na mão para ele julgar. Né? Porque se tirar totalmente vai virar um ente federativo inerme, né? Alguma coisa que não vai ser representativo nacionalmente. Então, alguma coisa tem que deixar para ele. Mas ele vai ter alíquota. Tudo bem, mas a alíquota é estática, uma vez fixado. Então, além da fiscalização, eu acho que o processo administrativo ficando na mão aqui, claro, a lei complementar determinando. Tem que ter processo administrativo, tem que ter uma lei, tem que ter conselho, né? Tudo que a Constituição assim determinando, ninguém obedecia, né? Então, a lei complementar determinando, dando esse prazo, que nós temos um prazo aí com pouco menos de 10 anos, mas é um prazo razoável, para se adaptar. E aí coloca para Tribunal de Contas fiscalizar, Ministério Público, que é para ser fiscalizado isso. Né? É uma estrutura, é direito constitucional, não somente ver casos de nepotismo, licitação, mas também ver um processo administrativo justo, legítimo. Então, isso, eu acredito, eu tenho fé que vem alguma coisa nesse sentido. E também, assim, a fiscalização ficando a cargo dos municípios, dos estados, quer dizer, eles vão fazer a fiscalização, eles vão fazer o lançamento tributário, obviamente a impugnação, o processo administrativo e recurso para o conselho vai ter que ser dentro do município e do estado. Né? Então, acho que isso deve ser regulamentado na lei complementar. Nesse sentido, né? Porque aí quem autuou logicamente, quem vai ter que responder a uma eventual impugnação. Até para ter o feedback, né? Exato. Porque se você jogar para o comitê, essa decisão não volta, né? Muitas vezes o máximo o procurador vai saber, ou se judicializar, né? Eu gostaria de aproveitar esse gancho da fiscalização e reforçando que o Bruno disse que nós, dessa mesa, e os advogados de Londrina não temos essa preocupação, mas dentro desse contexto de fiscalização tem uma mudança importante ali na emenda constitucional, que é o ITCMD, que o imposto deixará de ser facultativamente progressivo, ele passará a ser obrigatoriamente progressivo, né? Perdão. Então, isso já abre margem para alguns planejamentos tributários nessas sucessões, né? São Paulo já está com um projeto de lei, o Elvio até antecipou isso no episódio passado, um projeto de lei já tratando da progressividade. O Paraná também deve fazer essa regulamentação nos próximos meses, né? Como é que o Estado enxerga isso? Como é que o Estado vê esse movimento?
O Estado vai vir, né? Claro, é uma obrigação do Estado elaborar essa progressividade. O perigo está em como vai ser a progressividade, porque isso a Constituição não fala, né? Então você vai ser progressivo. Qual que vai ser esse limite? Temos a resolução do Senado ainda vigente, que é de 8% a alíquota máxima. Se vai permanecer ou não, dependemos. Mas vamos dizer que vai ficar, a progressividade ela pode ser feita lá desde a isenção até a alíquota de 8%. Eu vejo com bons olhos a progressividade, bem feita. Né? Sem colocar, por exemplo, a progressividade vai de 0 a 8, mas jogando já 0, 6 e 8. Aí não dá, né? Tem as faixas também tem que ter uma vão faixa se estabelecer de base de cálculo. Ampla, porque o que a gente tem visto... Isso atende à capacidade contributiva. Isso. Acho que quem tem olhado um pouquinho, né, essa progressividade, as alíquotas menores são para valores muito pequenos. E acaba que ficando 8% para quase todo mundo, né? Até por conta dos valores envolvidos hoje, dos patrimônios. Né? Os valores cresceram muito nos últimos anos, tiveram uma valorização muito grande e acaba todo mundo ficando em 8%, né? E vai valorizar muito o profissional que planeja, né? Porque simplesmente você pegar e esperar virar uma dívida ativa e trabalhar na execução fiscal, isso é coisa do passado. Então, o que vai valorizar? Aquele profissional que tem conhecimento fiscal, conhecimento contábil, conhecimento até de economia, para você ver as tendências de trabalhar um planejamento. Né? Então, até nós, do Estado, estamos sendo cobrados. Né? Eu, por exemplo, fiz contabilidade. Ninguém exigiu para o meu concurso, mas eu senti a necessidade de fazer contabilidade porque eu ia em audiência, até numa operação famosa lá que teve de postos de gasolina, trabalhou-se com contabilidade na audiência. Sorte que o juiz era formado em contabilidade. E daí a gente levantava lá, por exemplo, a fraude de contadores e advogados envolvidos, se conheciam ou não o estoque. E daí tinha, por exemplo, mais nota que saía do que entrava. Ou seja, o posto fabricava combustível, né? Como que era? Tava estranho, né? E daí, para provar que o contador sabia, você tinha que provar a contabilidade, o que ele fazia ou não fazia, né? Então, era uma audiência puramente contábil. Ah, não, tem que fazer para ter pelo menos um conhecimento. Não sou contador, mas um conhecimento de contabilidade. Então, para vocês fazerem esse planejamento, ou você tem essa noção, ou você tem que ter um bom contador do lado. Né, o contador da empresa, o contador da pessoa física, sentar com o advogado e o advogado ter esse conhecimento que ele que vai conduzir, né, a questão da tese, e dizer, esse aqui dá para a gente fazer um planejamento imobiliário, dá para fazer aqui um caminho, e não fugir, eu não gosto dessa palavra fugir da tributação, né, mas evitar a tributação, né, que é a elisão fiscal. E isso vai fomentar muito, tanto que nós do Estado estamos sendo cobrados para entender essa questão de holdings. Então, a gente tem que estudar junto com os advogados privados, até para entender qual que é a lista e qual que não é. Tanto que a gente investiga dentro do trabalho da Procuradoria, a gente investiga o que está certo e o que está errado. Para eu dizer que aquilo está errado, eu tenho que conhecer, né? Então, nós estamos estudando também essa questão a fundo de planejamento para descobrir fraudes. E o robô? O robô está trabalhando a todo vapor lá, que você falou ontem. Tem que ter preocupado com o robô, né? Tem que ter ajuda da tecnologia, né? Então, a gente, para investigar hoje, o contribuinte hoje tem muita criatividade, os maus, né? Não os bons, não os de Londrina, né? Mas os maus, eles maquiam. Então, você vai numa empresa ali, você começa a investigar, não tem bens, nada, mas tá vendo que ela tem renda. Da onde que vem? A gente tem que seguir o dinheiro. E daí, muitas vezes, a gente tem que... ir atrás, aí você descobre que o filho tem uma outra empresa, essa empresa tem os mesmos funcionários que eram daqui, aí você vai puxando o novelo, né? E daí a tecnologia vai te dando os dados, né? Investiga aqui, e vai reunindo. Mas, por exemplo, não adianta só o sistema, se a gente não tiver treinamento. Sniper do Poder Judiciário, ótimo, não encontra nada. Por quê? Porque tem um novelo, você tem que ir investigando, é você que vai dar o comando, né, para a máquina. Então, muitos dizem, o robô vai substituir o profissional? Não. Porque o comando você que dá. Elton, mas se for possível, conta um pouquinho pra gente um pouco melhor desse robô, porque ontem teve a palestra na OAB aqui de Londrina, né? Mas muitos não estavam presentes. Eu, infelizmente, não pude participar. Né? Como é que funciona esse robô? Como que é essa fiscalização? Né? Porque ficou todo mundo curioso. Como que é mais ou menos isso? É claro que talvez são questões que você não pode nem não compartilhar. Pode mencionar, e tu não pode partilhar, mas só para que a gente possa... A gente saber quem vai ser pego e quem não vai ser pego. Não, mais ou menos assim. É porque tem uma outra coisa. O Elton
coordenador do grupo de trabalho de grupo econômico, não é isso? Isso, eu trabalho, eu não sou coordenador, eu estou dentro do grupo. Né? Está dentro do grupo de trabalho que cuida dos grupos econômicos, ou seja, fiscaliza grupo econômico. Né? Tenta descobrir esse pessoal todo. Então, a tecnologia aqui tem que estar presente em qualquer momento. Né? É claro que a gente tem boas práticas fiscalizatórias lá no âmbito da Receita Federal, dentro da Procuradoria da Fazenda, que eles estão com ali como que diz, o ovo de ouro ali, né? Que ali você tem informações extremamente relevantes para a gente encontrar as fraudes. Dentro do Estado, a gente compartilha com eles alguma coisa, né? Alguma coisa vem para nós, o imposto de renda, tal, chega na Receita Estadual e a Receita lapida, né, para passar para nós. Ali declaradas. Exato, algumas coisinhas que é suspeita, né, e vem para a Receita Estadual. Então, a gente utiliza programas que fazem esse cruzamento de dados. Então, por exemplo, a gente já conseguiu descobrir, por exemplo, o IP da máquina que emitia a nota fiscal de uma empresa e emitia para outra. Há uma ligação. Não sozinha, não comprova nada, mas a partir dali a gente vai para outra empresa, começa a ver faturamento, começa a ver empregados, começa a ver a questão do sócio, se tem ligação familiar ou não. E aí vai aparecendo. E daí os indícios vão sendo confirmados. Então, às vezes, informações que são públicas, né? Muitas vezes você cruza a informação da Junta Comercial de São Paulo, do Acre e do Paraná. Opa, aparece um negócio suspeito ali. Aí começa a aparecer uma aeronave, começa a aparecer um terreno rural. E daí as coisas vão se juntando. E daí, quando tem muitas coincidências, já são indícios. E daí a gente entra com a ação de grupo econômico. Daí prova ali que o grupo econômico está agindo por trás e há um desvio de finalidade. Por exemplo, a empresa-alvo, que a gente chama, não tem bens, mas as outras empresas têm. E tudo liga-se às outras empresas. Né? E daí a gente começa a confirmar, fazer diligências, mandar confusão patrimonial. Confusão patrimonial, tudo. E daí haver negócio ilícito ali. Aí a gente vai atrás. É o que a gente estava... É o que você falou um pouquinho ontem, né? E que a gente... O Bruno e o Henrique perguntaram aqui, né? Como funciona? A gente falou de planejamento sucessório, patrimonial, mas isso está muito ligado ao ITCMD, né? É nesse momento, né? Justamente para saber se houve uma doação, se houve uma compra e venda simulada, uma simulação. Isso serve para... Esse sistema ou esse trabalho lá serve para isso, né? Para verificar exatamente esse tipo de situação, né? E eu vejo se fosse levado até para as outras fazendas públicas, principalmente municipal, você tem muito chamado planejamento abusivo, né? Que a Receita assim denomina, né? Tem um planejamento que você integra, por exemplo, alguém integra a pessoa jurídica com bens, outro com dinheiro. Só que daí fica um tempinho, não tem faturamento, né? Que não é obrigatório ter lucro, mas tem que operar, né? Alguma coisa tem que ter uma atividade econômica, nem que seja ínfima. Aí, de repente, desmancha e xingue cada um, mas em vez de cada um voltar com o que tinha integralizado, troca. Ou seja, um planejamento fictício ali, né? O famoso caso separa, né? Então ali, obviamente, que daí São Paulo, por exemplo, pega aos montes esse tipo de planejamento. E a Receita, por exemplo, está de olho, por exemplo, aquelas empresas que não têm faturamento. Fica lá e deu incomodato os bens para os sócios. Aí também é um planejamento abusivo, né? Então, nesse ponto aí que a Receita Estadual está se especializando, para pegar o contribuinte que criou um escudo, só um ar de fumaça, que a gente chama ali, para não ter a tributação do ITCMD. Então, esses casos aí que são combatíveis. E, claro, se não tem faturamento, não teve nem planejamento. Ali foi feito só para fugir da tributação. Então, um cuidado que tem que se levar em conta até para provar a regularidade da empresa. O famoso propósito negocial. Exatamente. E o TJ também está em um posicionamento bem crítico em relação a isso. Né? Principalmente com relação ao ETBI, né? Exatamente. O tribunal tem dito, olha, se a empresa não está funcionando, tem que pagar o ETBI, porque a imunidade, né, lá quando se fala em planejamento, tem essa finalidade de fomentar a economia. Já que você não fomenta nada, então você paga o tributo. Bom, quer colocar mais uma questão, uma específica, Bruno, para o nosso convidado? Eu queria comentar só a questão do IPVA, que incluíram aí aeronaves, embarcações, que era algo que realmente fugia muito a lógica e a razoabilidade, né, do imposto, que atingia só os veículos automotores, quer dizer? Do IPVA, até, eu acho que ninguém questiona, até em congresso, o pessoal nem comenta, porque realmente é uma correção, né? Durante anos eu tinha que explicar para os alunos da graduação, dava aula, até que na pós o Carlos, né, nosso colega aqui, o pessoal perguntava, mas professor, todo mundo paga IPVA do carro popular que tem ali, tá, um carrinho às vezes simples, e o cara que tem aeronave e lancha vai lá para Porto Rico aqui, no litoral de
de Maringá, Londrina. Litoral de Isso. Maringá. Nós chamamos litoral de água doce, né? Não paga IPVA, né? Era uma discrepância, né? O Estado do Paraná tentou, na década de 90, tributar o STF. Não, o veículo automotor não engloba aeronave e embarcação. E ficou anos, né? Não precisava aguardar a reforma tributária, já poderia ter essa correção há anos. E aguardou-se aí, e junto com o pacote foi. E, claro, teve casos de imunidade tributária ali, muito a bancada ruralista, colocar aeronaves agrícolas, né? Tratores, que já era isento. O Estado do Paraná nunca cobrou sobre trator, colheitadeira, né? Podia cobrar, mas nunca cobrou. Tá imune, né? Então, agora mesmo o que queira, não vai tributar. Agora, a aeronave e embarcação tem que ter tributação do IPVA. Isso aí, até pela questão de ser supérfluo, muitas vezes, né, que os pescadores não briguem com a gente, né? Dizer supérfluo para você, doutor, né? Para mim é saúde, né? Mas, assim, um ponto de vista tem que ter tributação. Claro, como o Estado vai fazer, acredito que não vem uma tributação assim foraz, que não é o objeto, né? E o Paraná não tem essa característica, sempre espera os outros estados para medir, para fazer uma alíquota padrão. Embora tenha uma tributação agora do IPVA um pouquinho mais significativa, né? Mas eu acredito que venha uma tributação ali até para testar, né? Para não vir assim cedo ao pote, como chama. Mas as bases são muito altas, né? A aeronave tem valor agregado muito alto, embarcações. Mas que vai ter tributação, com certeza vai ter. Eu acho uma outra questão, voltando aqui para o TCMD, uma outra questão importante é a tributação da herança no estrangeiro, né? Tem uma residente no exterior. Dos residentes no exterior. Teve uma mudança interessante também aqui, né? Até porque tinha uma decisão do STF que aguardava a regulamentação e a própria emenda vem em regulamento, né? Porque, na verdade, é uma briga que tinha, né? O Estado do Paraná queria tributar, né? E estava dentro da sua incidência essa tributação de inventários, ou quando o doador era do exterior, ou o de cujos, né? Que a gente utiliza no termo do Código Civil, era do exterior. Só que daí veio o Supremo e disse que tem que ter regulamentação em lei complementar nacional. Tinha local, mas não tinha nacional. E nunca veio. Né? Muitas coisas nunca vêm a lei complementar, se não tiver pressão não sai, né? A do IPVA não veio, a do próprio TCMD não veio. Imposto de grandes fortunas, não sei. Imposto de grandes fortunas não vem até hoje. Né? Então não vem, não sabemos quando vem. O que é a emenda constitucional? Aí foi a malandragem, como diz o... Foi meio que uma compensação pelo restante. Veio junto com o pacote, né? Veio de brinde. Então, o que veio? Lá na parte final da emenda constitucional, dizendo até que venha a lei complementar, o Estado pode cobrar. Ou seja, você sabe que vai ficar para sempre assim. Então, vai cobrar. Até que venha, como aquele logo após o flagrante, aquele sempre que possível da capacidade contributiva, então vai ficar ali. Henrique. Gostaria de lembrar um último ponto que nós discutimos aqui também antes de começar o podcast, que é a questão do usufruto. Nas doações, que hoje o Estado do Paraná admite você fazer uma doação com uma reserva de usufruto e recolher só 50% do tributo. Com a edição de uma nova lei, tratando de uma alíquota progressiva, a gente estava conversando justamente a respeito de como ficaria o recolhimento desse usufruto complementar, né? Esse 50% residual que sobrar na extinção, né? Como é que ficaria na sua análise, Elton? Eu enfrentei um caso antes de ser procurador. Eu era advogado tributarista, do lado do balcão, que a gente diz, né? Estava do lado bom da força. Não era, como diz, coração de pedra, como muitos advogados falaram. Então, eu me lembro que teve um adiantamento, que você podia pagar 50%, depois os outros 50% da extinção. E antecipava, você tinha essa opção de antecipar, era tudo no papel antes, né? E antecipava 100%, e daí eu me lembro que o contribuinte me pediu para confirmar isso, porque o cartório não estava querendo fazer a desaverbação ou a averbação da retirada do usufruto. E foi aceito. A Receita Estadual aceitou, avalizou. Antes era pago tudo. Era tão antigo que era no microfilme que eles tinham que resgatar, mas aí resolveu. Esse é bem antigo. Mas se resolveu. Então foi na antiga legislação antes de 2015. Com a nova, ele veio uma regulamentação, mas eu acredito que dá para fazer. Claro que é um posicionamento, tem que ouvir a Receita, né? Porque como é pagamento, é a Receita. E diante de uma dúvida jurídica que muitas vezes eles pedem parecer, mas não me lembro de ter parecer passando ali por nós a respeito disso. Aí, outra coisa é que ver o sistema, né? Que muitos aí, eu acho que vocês entendem mais que usam o sistema do ITCMD Web.
Como que faz? Mas mesmo o sistema não aceitando, né, esse pagamento complementar, vocês podem até abrir um e-protocolo, que é aberto ao público. Ali no site da PGE tem o acesso. Muitas vezes até eu, como procurador, resolvo as coisas com o e-protocolo como privado. Né? Então você inaugura o e-protocolo e manda ou consulta ou até informando o pagamento complementar e a Receita concordando tá resolvido, né? Aí a única coisa é ver correção, porque os auditores batem muito na questão da base de cálculo. Então a alíquota é única, né? Agora a base de cálculo informada, porque o ITCMD Web você avalia, você dá o valor. A Receita concordando, homologa, sai a guia. Não homologando, eles vão reavaliar, né, dando a possibilidade sem multa, que está lá no Estatuto dos Contribuintes do Estado do Paraná, que é a Lei Complementar 107, falava na pós lá, né, Elvio, que a gente deu aula, é muito importante. Então, eles dão a oportunidade, a segunda chance, que é o Instituto da Autorregularização, né, e daí, você não concordando, daí eles arbitram com a multa, né. Então, ali é possível você argumentar, né. E, claro, o contribuinte tem direito também, não concordando, judicializar, debater essa questão no judiciário e, de repente, se entender que pode derrubar. E a gente aceita, né? Recorre, forma, muitas vezes, né? Nosso ofício. Mas a gente, vindo a decisão, a gente vai cumprir. É um problema isso, né? Nos planejamentos, principalmente patrimoniais sucessórios, você deixar para recolher esse TCMD sobre 50% quando da extinção. A alíquota pode ser maior, o bem pode ter se valorizado muito mais. Então fica ali algo para os herdeiros, né? Um ônus ali que pode ser problemático. E muitas vezes os herdeiros não têm mais caixa, né, Bruno? Aí que é o problema, não tem mais liquidez para fazer pagamento, tudo. E aí nós voltamos ao ponto que o Elton comenta, né? Que é essa oportunidade de planejamento, né? Então você estudar realmente a realidade ali do seu cliente e traçar um planejamento que faz mais sentido para o contexto daquela família. Né? Sim, tá bem assessorado e, na dúvida, faz uma consulta, que a consulta é vinculante, né? Então, uma vez que aí você diz, não vai incidir, ou vai incidir sem correção, ou não, ou você pode pagar agora, vinculou. E aí você já tem um caminho, né? Bruno, dentro das suas listas de perguntas, tem mais alguma aí pro Elton? Deixa eu ver aqui. Vai, dá uma olhada. Quer pressionar o Elton aqui, coitado. Tem que aproveitar para pressionar o cara, né? É igual a lista do discurso Fidel Castro, né? 40 folhas ali. Não, na verdade, acho que a gente abordou aí de maneira geral todos os pontos, né? Foi muito esclarecedor aí as palavras do Elton. É interessante a gente discutindo esses pontos. Cada vez vai surgir mais discussão, né? Isso vai longe, como a gente disse, nós vamos ter que fazer vários encontros aí futuramente, porque vindo as leis complementares, as coisas vão se concretizando na prática, a reforma tributária vai sendo pondo em prática com as leis complementares, e aí que nós vamos ter uma noção realmente de como isso vai se operacionalizar na prática. Então, acho que fica já o convite, né, para o Elton voltar, Elton, outras vezes aqui, né, para discutir com a gente o que vier aí para frente, né? Principalmente em relação aos tributos estaduais. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui abordar de uma forma bem interessante aí esses pontos do ICCMD, do IBS, mas tem muita coisa ainda para ser dita. Henrique. Como a gente falou bastante de comitê gestor, acho que só pontuar para o nosso ouvinte que o Simples Nacional continua, né? Embora venha a reforma tributária, o Simples vai ter ajuste, né, dos tributos que estarão ali englobados naquele pacote, mas o Simples Nacional continua. E tentar se agarrar no Simples Nacional, porque ali pelo menos é uma tributação que você sabe como que vai ficar, né? Claro que vai mudar a alíquota ali saindo o ISS, vai entrar o IBS e cai o ICMS também, mas tentar se agarrar porque ali você já tem um ponto seguro, né? E depois ir quando você já tiver um poder de giro, né? Um caixa de giro maior e tal, e ter um planejamento também, né? Então, o Simples Nacional acho que vai ser a salvação de muitos contribuintes pequenos. É bom, mas não é, né? Porque o cara quer progredir, faturar mais, ele tem que sair do Simples, né? A ideia deveria ser isso, né? Então a gente vai ter que aguardar realmente o IBS para ver, para ele sair em mares mais remotos aí, de uma forma mais segura. Tá joia, tá joia. Elton, quer fazer um jabazinho aí do seu site, dos livros, dos cursos? Sei que você tem também essa atividade de professor aí, fique à vontade, deixa um recado aí para o pessoal poder acessar lá as suas informações. Então, Elvio, a minha profissão é ser meio maluca, né? Porque eu tô como procurador, depois tô como professor, de repente tô como professor instrutor TJ, depois escritor, daí para concurso, para capacitação. Daqui a pouco tá no Tribunal de Contas, de tudo. O rapaz é multifuncional. Tem muitos que dizem assim, mas você dorme, professor? Então a gente tenta estar um pezinho em cada, na academia, na capacitação, na prática, na teoria. Mas enfim, mestre, a gente... doutor, né, em direito.
Haja tempo para fazer Haja tempo, tem que dormir. Às vezes eu durmo. Então, eu tentei reunir as informações ali no meu site, né? Dali tem o grupo de WhatsApp, que muitos podem receber material gratuito. Não tem debate, não tem política, não tem nada. Ali é só material de prática tributária. Então, estou com, acho que dá uns 5 grupos de WhatsApp ali que a gente só manda material e informa de cursos, de lançamento de livros, de promoções da editora e tal. Então, o pessoal acaba ficando ali concentrado. Então, tudo eles conseguem pelo meu site, que é o www.eltonkramer.com. Elton com H, Kramer com K.com. Então, ali eles conseguem ter o meu contato do WhatsApp direto ali. Eles clicam, vem aqui, ó. Eu tenho um segundo WhatsApp aqui, que não misturo com o pessoal, né? Mas ele vem direto aqui, às vezes uma dúvida, às vezes fala, professor, tô com o teu livro, não entendi a parte tal. Tem muita dúvida pontual, né? Então eu deixo esse canal aberto ali. E também o podcast, que é nossa parceria ali junto com o Tributário Pé do Ouvido, nós temos o Gestão Pública 4.0, que também tem um link lá no site. E também a gente faz um debate interessante, pegando muitas visões também do advogado público, da administração pública, que faz o link com o mercado privado, que hoje, mais do que nunca, a gente tem que pensar juntos. Além dos cursos, né? Exatamente, e tem os cursos. Né? Lá tem tudo, né? Tem tudo, os cursos de capacitação, curso para concurso, livros, ali vocês vão encontrar. Livros, Elton? Rapaz, está com tributos em espécie, que daí até ontem lá o pessoal estava estudando ali na advocacia, porque inicialmente era para concurso, mas como a gente trabalha muito a jurisprudência, a advocacia também precisa estar atualizada, né? Então, o rapaz ontem que eu perguntei se estava estudando para concurso, era para advocacia. Ele advoga, ele pega ali o posicionamento. Aí tem o curso de Direito Tributário que estava pela ITA, ela vai para Juspódio agora, em abril. Aí tem impostos municipais para concurso, que seria mais concurso, mas também a advocacia utiliza muito. E vai sair agora que é a minha tese de doutorado, que é LGPD na administração tributária. Que daí é um tema novo, também tratei no podcast lá, que como que a administração pública pode divulgar, fazer lançamentos sem divulgar dados pessoais. Muito lançamento pertinente IPTU. com a reforma, né? Exatamente. Com os comitês gestores, como é que serão esses compartilhar informações pessoais. E a administração pública está bem a par dessa situação, porque é uma situação nova, mas eles vão ter que aplicar. E muitos municípios estão no escuro. Como que eu vou fazer? O Tribunal de Contas obriga que eu publique tudo no portal de transparência. O que eu vou publicar? O nome do servidor, CPF, ou nada, valor bruto. Então, é uma situação, assim, realmente um ponto sensível. Legal. Bruno, mais alguma ponderação? Quer fazer as ponderações finais, então, só para a gente se encaminhar aqui para o final do nosso episódio? Aquilo que eu falei, eu acho que foi excelente o nosso bate-papo aqui. Autoexplanou muito bem sobre essas preocupações do Estado, a visão do Estado quanto à reforma. E vamos ter que trabalhar mais, né? Outros episódios aí com as leis complementares. Com certeza vamos ter mais oportunidades aí de ouvi-lo. Muito obrigado, Elton, pela sua presença aqui. Foi muito torcedora, e é o primeiro convidado no estúdio, né? Vai ficar na história do tributário ao pé do ouvido, como sendo o primeiro aqui ao vivo, com imagens para o nosso podcast. Henrique, por favor, as suas ponderações finais. Só agradecer realmente a presença do Elton, a contribuição no nosso podcast, e a presença também do Bruno, do Elvio. E é isso, quando chegar ali o texto de lei dos projetos, né, a gente já senta para conversar novamente. Tem todos os nossos outros membros da equipe também que vão poder contribuir. E obrigado, Elton, pela participação. Elton, suas ponderações finais. Agradeço imensamente por ter aceitado o convite. Né? Esteve conosco ontem à noite, hoje pela manhã. Fique à vontade para se despedir dos nossos internautas. Eu que agradeço o convite por vocês, né? Eu acho que foi um momento muito agradável e muito interessante para todos nós, porque a gente compartilha entendimentos, né? A reforma tributária, só ontem a gente já viu os palestrantes, cada um tinha uma visão, via um problema, e todos reunidos a gente vai crescendo, né? A gente vai tendo essa bagagem de dúvidas e angústias que uma hora vai ter certezas, né? Pelo menos a gente acha que vai ter certeza. Mas esperamos que sim, mas a gente tem que progredir debatendo. Sozinho a gente não chega a lugar algum, né? Então é muito importante a gente promover esses debates. Com certeza vai ser o primeiro de outros debates que a gente vai ter, e sempre encontrando o caminho mais seguro para os nossos clientes, né? Cada um com o seu, né? Eu com o Estado, vocês com
os clientes privados, mas a gente com certeza vai encontrar um caminho seguro para todos eles. Obrigado, Elton. Obrigado, Bruno. Obrigado, Henrique, por mais um dia, mais um bate-papo aqui sobre o direito tributário. Aos nossos internautas, ouvintes, quem está nos assistindo pelo YouTube, muito obrigado também. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais do Tributário ao Pé do Ouvido, as redes sociais dos participantes, dos integrantes, as redes sociais aqui do nosso convidado. Estejam lá presentes, conversem conosco e aqui eu quero deixar um recado de muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando há 4 anos e meio já. Então, nessa nova fase agora, mais importante ainda, gente, nós estamos sendo conhecidos agora, né? O rosto de todos nós, antes era só ali pelo áudio. E continuem acessando, continuem nos seguindo. E muito obrigado, gente. Até mais.